Olá pessoal, Pablo Farias aqui, corretor de imóveis na Flórida. E hoje eu tô com um camarada que eu conheci só por telefone. A gente trocava mensagem, conheci ele através do Juninho, que é um bom amigo meu. E ele é advogado de imigração, né? Eu conheci um pouco da história dele, a gente estava até conversando sobre isso, porque como eu falei, a gente estava conversando só por mensagem e por telefone. É o Daniel. Daniel, apresenta o pessoal. Daniel tem um canal no YouTube também, eu vou colocar o link na descrição do canal dele e ele vai te explicar para vocês quem que é o Daniel. Prazer, obrigado pela oportunidade, Pablo, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu até já falei uma vez num vídeo meu da admiração que eu tenho pelo Pablo, pelo trabalho dele, pelo respeito dele. Eu conheci o Pablo não através do Juninho, eu passei a conhecê-lo através do Juninho, pessoalmente, foi o Juninho que fez a apresentação aí formal, mas eu já tinha escutado muito do Pablo de outros clientes meus que chegavam no escritório e vinham fazendo, poxa, eu já comprei um imóvel com o Pablo, eu conversei com o Pablo, eu tive uma referência do Pablo, então realmente para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigado. Eu me formei no Brasil, me formei em Direito no Brasil. Quando eu me formei, vim para os Estados Unidos, fiz especialização no Eckerd College, isso com 21, 22 anos, até os 23, fiquei lá 1 ano e 8 meses, fiz especialização em International Business, nada a ver com o direito. Foi onde eu aprendi muito do meu inglês, foi onde eu peguei muito da cultura americana para estudar na Southern de Illinois, e foi onde eu fiz meu outro LLM que acabou me dando o direito a prestar o bar. De lá voltei para o Brasil, fiz doutorado, voltei para os Estados Unidos porque eu queria dar para o meu filho uma oportunidade diferente de vida. Foi numa época em que eu já tinha um L1, já tinha empresa aqui nos Estados Unidos, já estava... o processo de L1 já estava rolando? Já estava rolando, eu já estava com o L1. Já tinha empresa aqui, eu tinha uma advocacia no Brasil que eu usei como base para abrir uma exportadora aqui nos Estados Unidos. Essa exportadora mandou muita coisa para o Brasil. Graças a Deus funcionou direitinho e foi assim que veio a minha história aqui nos Estados Unidos. O teu bar, você conseguiu o teu bar, não foi no estado da Flórida? Não, foi em Illinois. Em Illinois. Exato. Então o Daniel, o bar, gente, é como se fosse a OAB aqui nos Estados Unidos, né? Que eu também tenho no Brasil, em São Paulo. Que também tem OAB. Então ele deve prestar esse auxílio, tanto jurídico no Brasil como aqui também. Eu estou fazendo uma entrevista com o Daniel porque é o seguinte, eu não tenho um advogado que eu fale assim, cara, esse é o meu parceiro e eu sempre indico ele. O que eu faço, Daniel, é o seguinte, eu tenho uma gama de pessoas que eu não escuto nada ruim dessas pessoas e só escuto coisas boas. Então o que eu faço? Eu apresento 3 opções e falo para a pessoa, bate um papo com cada um. Quem já viu meu canal, viu falar da Yara Morta, eu fiz entrevista com ela, é uma amiga também. É uma amiga também. E o Daniel, só ouço falar coisa boa do Daniel. Chamei o Daniel aqui pra gente bater um papo sobre EB5, porque tem muitos clientes meus, Daniel, que estão querendo aplicar para o EB5 e sempre fica postergando isso. Eu vou aplicar para o EB5 em março, em abril, vou aplicar para o EB5 em junho. Só que já tinha uma provisão que já era para mudar o EB5 há muito tempo atrás. Tinha até falado que iam cancelar, que não ia ter mais. Iam aumentar. Então, antes da saída do Obama, e assim, uma opinião minha, vou entrar numa área política aqui, para mim o Obama foi um dos piores presidentes para a questão da imigração. Sim. Na minha opinião. Foi o que mais deportou, inclusive. Sim. E antes da saída dele, a lei dos cubanos foi terminada. E o EB5, gente, ele passou de $500 mil, que é o EB5 passivo, para 1.3. Então subiu consideravelmente. Então eu falei, Daniel, há uma urgência de a gente bater um papo sobre isso e explicar para as pessoas. Primeiro que essa lei, ela só vai começar a entrar em vigor dia 28 de abril, se eu não estou enganado. Então nós vamos bater um papo um pouquinho com o Daniel. Antes de entrarmos no EB5, eu queria falar algo sobre 2 pontos, se você me permite. Primeiro, são os vistos mais comuns que os brasileiros estão vindo para cá hoje, são, tirando o visto de estudante, estamos falando de visto de trabalho, ou uma possibilidade de ficar legalmente aqui e trabalhando, E2, L1 e EB5. Tenho vários clientes no EB5, tenho vários clientes no L1 e tenho vários clientes no E2. Eu, inclusive, sou cidadão americano hoje através de um L1. Vamos bater um papo um pouquinho. Quão difícil que é a pessoa conseguir hoje um visto E2, por exemplo?
Hoje o E2, ele é um visto muito criterioso, né? Ele tem uma série de situações, como por exemplo, muitas pessoas pensam que você vindo para os Estados Unidos, entrando com o seu passaporte de país que tenha tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos, ele vai conseguir chegar aqui nos Estados Unidos e pedir o E2 dele. Ele não vai, porque o ESTA, o documento de entrada através desses passaportes, ele não dá essa mudança de status para nada. Então, primeira coisa, você não pode entrar nos Estados Unidos com o ESTA. Você tem que entrar com o seu passaporte brasileiro, por exemplo, com o visto americano estampado nele, e aí sim protocolar o pedido aqui dentro dos Estados Unidos. Ou protocolar o pedido já direto no seu país de origem. Seja... Então, entendeu, pessoal? Você que tem visto, por exemplo, tem um passaporte italiano e não tem ainda o visto americano no teu passaporte brasileiro, se você entrar com o teu passaporte italiano aqui, você não vai conseguir aplicar aqui dentro. Você teria que aplicar no teu país de origem ou entrar com algum tipo de visto no teu passaporte. Isso é uma informação muito boa. Uma outra pergunta que eu vou te fazer, que eu gosto de ser bem objetivo: existe um mínimo de valor de investimento de business? Para o E2, na verdade, a legislação, o texto legal, ele não traz um valor mínimo, ele fala num valor substancial. E chegou-se num consenso, por experiência e por tratativas até de sentir como a imigração vê, que para um visto E2 um valor substancial seria considerado 120, 150 mil dólares. Entendi. Eu costumo sugerir para os clientes entre 100 e 150 mil dólares é um número bacana para se aplicar um visto E2. Lembra, o que a gente precisa demonstrar no visto não é só o valor do investimento, é principalmente a capacidade de investimento. Então, lá no escritório a gente costuma pedir para os clientes, não basta pra gente que ele tenha comprado um negócio de 120 mil dólares, porque se ele não tiver um cash flow para sustentar esse 120 mil dólares, esse investimento de 120 mil dólares que ele comprou um business, a imigração vai negar o visto dele, porque eles vão olhar e falar, olha, tudo bem, se acontecer alguma coisa, como é que você vai pagar os funcionários enquanto não tiver o faturamento? Muito importante. Como é que você vai dar giro na mercadoria se você não tiver um faturamento do jeito que você está esperando? Então é importante dividir bem esse valor de 120, se for 120 que ele tenha, dividir bem esse valor para que sobre realmente um fluxo de caixa suficiente para sustentar a operação. Uma outra coisa que eu gosto de falar, e eu não gosto de mostrar só o lado bom, o E2 ele tem alguns pontos que não são muito legais. Concordo. Primeiro, você nunca vai chegar a ser cidadão direto do E2. Você tem que fazer alguma ponte para alguma coisa. Então, se você ficar só no E2, você não vai conseguir chegar a ser cidadão. Consequentemente, se você tem filhos menores de 21 ou 18? 21. Se você tem filhos menores de 21, a partir do momento que eles passarem acima dos 21 anos, eles estão fora daquele estado. Outro detalhe o visto E2, ele está preso diretamente ao negócio que você tem aqui. Perfeito. Terminou o teu negócio, acabou o teu visto, não é verdade? Ele renova indefinitivamente, não é isso? Exato. O visto E2, ele é um visto bienal, por dispositivo legal, mas ele é um visto que eu, pelo menos, não tenho. Nos últimos 4 anos, eu não vi nenhum E2 com menos de 5 anos. Mas isso é uma mera liberalidade da imigração. Muitas pessoas falam que não há problema você fazer uma aplicação depois de 5 anos. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho que todos os vistos eles têm que estar preparados para a prestação de contas, de acordo com o texto legal. Então, se o seu visto é bienal, não importa se você vai prestar contas daqui 5 anos, a sua estrutura processual tem que estar pronta para você prestar contas daqui 2 anos, porque legalmente a imigração pode te intimar daqui 2 anos para te prestar conta sobre aquilo. Isso é um problema dos profissionais, principalmente americanos. Exato. As pessoas falam assim, Pablo, você às vezes fala que tem que tomar cuidado com o certificado brasileiro. Sim, tem. Agora, os profissionais brasileiros, quando são bons, são muito bons. É verdade. E o americano, não sei se você tem essa mesma impressão, que ele é muito by the book. Eu tenho 4 sócios americanos. Então são assim... Tem hora para entrar, tem hora para sair, é o que está escrito, é o que está escrito. E às vezes o cara não te dá uma ideia, fala, cara, deixa tudo pronto de 2 em 2 anos. É isso aí. Não, mas o americano ele é um pouco engessado, é por isso que eu indico às vezes o brasileiro, mas cabe a você julgar qual é o melhor profissional que atende às tuas expectativas. Então o E2 é um visto legal, eu não vou me prender muito no E2, é um visto legal. Uma outra pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você que trabalha com E2, você deve ter também algum tipo de suporte para os clientes que querem comprar alguma coisa nesse sentido, não tem? A gente até estava conversando sobre isso um pouco antes.
Eu tenho muito receio de fazer indicações de business para cliente. Eu sou da mesma forma. Porque na hora que ele compra um business, se aquele business não está dando certo da forma que ele vai ligar para você, ele não vai ligar para quem vendeu. Sim. É por isso que as pessoas falam, Pablo, por que você não se envolve na compra e venda de business? É porque o incerto é complicado. Quando eu vendo imóvel, você vende uma casa, a casa ela é certa que você tem a tua valorização, ela é certa que é um imóvel que se você não quiser usar ele vai pelo menos gerar aluguel. Agora um business eu não sei, porque trocou de dono, pode ser que o novo dono... Troca de dono tem uma forma de gestão diferente, tem um faturamento diferente. Às vezes, eu participei de uma negociação de um cliente meu para uma liquor store. Que é uma loja de bebidas aqui. De bebidas, Nós conseguimos baixar de 320 para 180 mil dólares a compra. E só estudando documentos. Eu fiquei 14 dias estudando todos os documentos daquela liquor store para provar para o indiano que não valia os 320 que ele queria. E na hora que o meu cliente entrou, ele ficou muito feliz porque realmente o faturamento que ela tinha real, ele era condizente com o que ele pagou e não com o que o indiano queria. Entendi. Então, isso é um risco muito grande. A gente acaba perdendo muito tempo. A gente acaba fazendo para um cliente ou outro, não a indicação, mas ele traz o business. Entendi. A gente pega aquilo que eu falo. Eu falo o seguinte: as pessoas falam assim, poxa, eu vou pagar uma assessoria de uma pessoa para me ajudar a comprar um carro. Eu falo, não existe melhor assessoria do que procurar um mecânico. Exato. Paga uma assessoria do mecânico, você vai comprar um carro usado, e ele que não tem nada a ver com a venda do carro, ele vai te dar uma opinião muito mais tranquila do que uma pessoa que não tem nada a ver com o carro, que ele só está ali para te acompanhar na compra desse carro. Estou dando um exemplo bem simples para as pessoas entenderem. Quando você compra um business, eu sempre digo o seguinte: procure um advogado, primeiro para poder estudar a questão contratual, né? E tudo isso tem um custo, porque na América as pessoas às vezes acham que você tem que fazer a coisa pensando, o cara às vezes chega em você e fala assim, e isso acontece muito com meus clientes: Pablo, se você fizer isso, eu vou te trazer muitos business. Não funciona assim, vamos step by step, vamos passo a passo. É isso aí. Né? Então, quando você chega e pergunta a ele, olha, eu tenho um business ali, tem como você fazer uma análise contratual, isso vai ter um custo, nada exorbitante, mas é um custo. Depois eu peço para as pessoas procurarem um contador e fazer algum tipo de auditoria dessa empresa. A gente tem inclusive dentro da própria empresa nossa, a gente tem um contador. Então a gente já faz isso ali internamente mesmo. Então, pessoal, se você quer entrar no Visto E2, saiba que ele tem alguns prós e tem alguns contras. Não dá pra gente tocar em todos os pontos do Visto E2 aqui, mas eu queria deixar para vocês alguns pontos base aqui para você entender, ter uma noção. Já fiz um vídeo sobre isso, mas é bom sempre a gente reprisar, porque a reprise ela é didática. É verdade. Um outro detalhe, Daniel, é a questão do Visto L1. Certo. Você tem muitos clientes hoje que trabalham com visto L1, e quão difícil hoje tá o visto L1, cara? O visto E2, quem faz no meu escritório é o meu sócio. Ele é o responsável por essa área. O L1 já está mais direcionado a mim e ao Robert. O L1 eu particularmente gosto muito dele. Vim através dele, aprendi muito através dos erros que aconteceram no meu próprio visto por um profissional que eu contratei, que ele comeu bola no meio do processo. Aprendi muito com ele, por isso que hoje eu tenho um pouco mais de experiência nessa área. Conseguir um visto L1 não é mais difícil do que conseguir um E2, pelo contrário. Mas o problema do L1 é que muitas pessoas acomodam. Eu vejo muita gente falando assim, não, eu quero ir para os Estados Unidos para dar uma desacelerada, porque eu trabalho demais no Brasil. Aqui é o contrário, não sei se você concorda. Né? Aqui você trabalha muito, você vem para cá porque você quer trabalhar, e você quer ganhar mais, com certeza você ganha mais e tem mais qualidade. Você consegue comprar as coisas, você consegue sonhar com o ano que vem, né? Você consegue falar, poxa, esse ano eu tenho isso, ano que vem eu quero melhorar um pouquinho mais. Você consegue fazer isso aqui nos Estados Unidos. E eu vejo muita gente vindo para cá e pegando o L1, porque ele dá um conforto muito grande para você. Né? Tanto o L1 quanto o L2. O L2 eu acho até mais divertido do que o L1. Eu fui o L2. Eu sou 10 vezes mais um L2 do que um L1, porque você tem uma liberdade. Lembrando, absurda. Gente, que L1 e L2, a gente tá falando aqui, tem muita gente que às vezes não tem noção disso, mas L1 é quem tá aplicando de fato. É o titular do visto. É o titular do visto. O L2 são os acompanhantes do L1. Exato. Esposa e filhos menores de 21, solteiros não emancipados. Isso. E quando você tem essa sensação de conforto, porque você pega seu social, você tem o seu work permit, você passa a viver, literalmente viver. E aí você começa a pegar
juros mais baixos, você consegue falar, poxa, hoje eu quero... Você tem tudo que um cidadão americano ou uma pessoa que tem um green card tem. Exatamente, só não vota. Né? Então você tem essa liberdade de ir e vir, você tem o seu business, você pode trabalhar legalmente, então isso dá um conforto. E o que eu vejo é que às vezes as pessoas acomodam. E aí na hora que elas acomodam e começam a perceber que está na hora de renovar o visto, bate o desespero. E aí começa a fazer o jeitinho. Procrastina. E aí começa a dar jeitinho. Aí chama o primo do amigo para registrar na empresa, para jogar no payroll, aí sai no desespero para alugar um galpão um pouco maior, aí tira foto do galpão, aí começa... O que a gente está fazendo é conselhos, porque entrar na parte técnica vai ser complicado. Sim. O que eu quero te dizer é que quando você aplicou para o L1, você tem uma primeira fase. Nessa primeira fase é mais tranquilo você conseguir aprovação. Agora nas outras fases de renovação, você tem que provar mais contratações e você tem que provar que a empresa está gerando mais dinheiro e começar a andar sozinha sem independência da empresa do Brasil. Exato. O que eu costumo dizer para os clientes é que na primeira fase a gente tem que demonstrar documentalmente, só documentos, que ele é competente. Na segunda fase, na renovação, não adianta eu juntar documento que ele é competente, eu tenho que comprovar que ele foi competente mesmo, e não que ele vai ser ainda. Sim. Então ele tem um ano de teste para mostrar que ele é competente. Então, se não conseguir... Eu diria, Daniel, que a melhor coisa a se fazer antes de aplicar para o visto L1 é ter um planejamento do começo ao fim do visto. Com certeza. Porque tem pessoas, o que está acontecendo com a maioria das pessoas que aplicam é que elas acomodam e não tem um tipo de planejamento e não seguem conforme aquele planejamento. Exato. Então é o teu desejo, é ficar aqui. Então eu sempre digo o seguinte, você está disposto a pagar o preço? Tudo tem um preço. Né? Um preço de planejamento, um preço de bolso. Você que tem uma condição classe média alta no Brasil ou classe média, para você consegue o visto se tiver atendendo todos os requisitos. Você vai entrar em contato com o Daniel para poder passar passo a passo sobre isso. Na questão da compra do business, eu queria entrar nesse detalhe. O que você normalmente faz com os teus clientes? Qual que é o maior conselho teu? É comprar um business andando? Ou é comprar um business, ou é começar um business do zero? Eu sei que isso depende muito de pessoa para pessoa. Não. Eu costumo sempre falar a mesma frase. Se tiver algum seguidor lá do meu canal e já conversou comigo, ele vai saber disso, que eu falo isso para todo mundo. O que você acha que é mais fácil? Você tem 2 filhos. O que você acha que é mais fácil? Criar um bebê, pegar esse bebê e ir moldando ele, educando da forma que você... Né, com os valores familiares, religiosos, o que for, ao longo da vida, para chegar com o seu filho de 14 ou 17 anos aí, ele já está mais ou menos com aquele jeitinho que você moldou. Ou pegar já uma criança de 17 anos, colocar dentro da sua casa e falar, vou te ensinar tudo aqui. Muito mais fácil começar do zero. É o que eu prefiro. Porque aí você dá para o seu business as suas características gerenciais, as suas características financeiras, a sua característica de estruturação. Você começa a você mesmo estruturar seus fornecedores, seus clientes. Os clientes se identificam com a sua imagem, não você simplesmente, olha, antes era o José, agora aqui é o João. O cliente sente essa mudança e às vezes eu não gosto de grandes variações quando você fala em gestão empresarial, né? A menos que seja uma mega empresa, que não importa quem está na direção ou na presidência, porque quem tem contato com os fornecedores ou com os clientes são os gerentes e os supervisores. Então, falando da grande maioria das pessoas que vêm para cá, eu não gosto de comprar um business pronto, porque você não sabe os vícios que existiam antes nesse negócio. Nós tivemos um caso muito sério ali, onde uma cliente nossa, 6 meses depois eu fui contra, eu falei para ela que eu seria contra, eu não me senti bem com aquele negócio. Disse para ela que o escritório não faria parte do negócio, a gente não faria aquele negócio, a gente não assinaria junto com ela. Ela procurou um outro advogado, o advogado fez. E ela acabou descobrindo que aquele business foi usado durante 4 anos para lavagem de dinheiro que vinha da Rússia. E ela está respondendo processo. Ela teve um problema muito sério, porque ela acabou entrando ali no business e enfim. Eu tenho clientes, Daniel, que eles falam assim, Pablo, eu queria comprar um negócio que estivesse andando, não precisa estar dando lucro, mas se ele estivesse pagando e eu conseguir o visto L1 através disso, isso é o perfeito que eu queria, porque eu não dependo de renda aqui, a única coisa que eu quero é documentação.
Quais as precauções que você acredita que uma pessoa que quer comprar um business assim deveria tomar? Eu não gosto disso, Pablo. Eu falo isso sempre para as pessoas. As pessoas enxergam o visto como o princípio. Eu enxergo o visto como a consequência. Se você tiver um negócio bom, saudável, eficiente, que traga para você a estrutura que você precisa e que essa estrutura que já foi planejada, ela é o início de tudo, ela vai te dar a consequência, é justamente o que a legislação quer. Hoje, se você pegar toda a terminologia legal, e eu falo para muitas pessoas, eu escutei isso num vídeo, eu escutei aquilo num vídeo, eu escutei aquilo de um advogado, eu escutei aquilo de um José, não importa. Hoje, se você entrar no site da USCIS, eu falo para todo mundo, não acredita no que eu estou falando, entre no site da USCIS, que é o site oficial da imigração. Entra lá e verifica. Ah, mas eu não sei falar inglês. Copia, cola no Google que ele vai traduzir para você. Mas já tem português hoje. Ah, tem? Tem. Bom, essa parte ainda não vi. Então é mais fácil ainda. Muitas coisas, as pessoas criam expectativas tentando adaptar a possibilidade àquilo que ele quer enxergar. E nem sempre isso é real. Então é muito mais fácil você enxergar que você precisa ter um business saudável, gerando renda, gerando lucro, pagando imposto e gerando emprego, e isso vai ser a consequência do seu visto. Se você tiver isso, você não precisa se preocupar com o seu visto, porque ele vai acontecer, é natural. E as pessoas que pensam ao contrário, muitas vezes vivem uma angústia dentro delas, porque elas ficam o tempo inteiro tentando segurar o visto com as unhas a qualquer custo dessa empresa, que já não está muito bem, porque não era o que ele queria. Entendi. Então tá, um conselho e escuta quem quer. É isso aí. Eu quero entrar na parte do EB5 e é frustrante, porque eu tenho inúmeros clientes que estão no EB5, cara. Eu fico triste de ter subido tanto. O valor que subiu foi o dobro, um pouquinho mais do dobro. E isso vai dificultar muito a vida de pessoas no Brasil, porque tem pessoas que o que ele tinha condições era para os 500 mil dólares. Agora para 1,3 nós estamos falando aí de 2 milhões e pouco de reais, uma coisa assim, com diferença. De diferença. A diferença dá 2 milhões e pouco de reais. Então isso é muito dinheiro. Explica um pouquinho pra gente de forma um pouco mais reduzida, e vou falar novamente, se você tem desejo de saber mais sobre cada visto desse, entre em contato com a empresa dele. A empresa de vocês são quantas pessoas? São 17. São 17 pessoas, isso está composto de advogados, contadores? 5 advogados, 3 paralegals, 2 contadores e o resto do administrativo. Ele, como advogado de imigração, ele tem um bar de um estado que não é a Flórida. O que isso permite trabalhar em imigração específico, porque é uma lei federal. Legislação federal, qualquer legislação federal. Sim, agora, ele também deve ter advogados no escritório dele que tem um bar da Flórida. Todos os outros têm, eu sou o único que não tem. Tá, então tem um bar da Flórida. Entendo, o bar da Flórida, se você tiver alguma causa que precisa ser tratado no estado da Flórida, essas pessoas também podem te auxiliar. Então entre em contato se você quiser mais detalhado. Vamos tocar em alguns pontos aqui para você ter uma noção básica do que aconteceu com o EB5 e dar uma noção básica do EB5 pro pessoal. Tá, vamos lá. O EB5 é um visto de investimento de um capital de montante alto num polo captador de EB5. Muita gente pergunta, poxa, se eu comprar uma casa e colocar essa casa para alugar, tenho garantido meu EB5? Não, de forma nenhuma. Isso é o que todo mundo vem perguntar pra gente, né? Quero comprar uma casa de 500 mil dólares, eu tenho 500 mil dólares, vou investir 500 mil dólares, vou pôr a casa para alugar. Não é bem assim. Não. Você precisa ter uma série de requisitos de desenvolvimento. Você tem que pegar esses polos, geralmente eles estão localizados em áreas que precisam de desenvolvimentos, que precisam de investimento e que o governo muitas vezes não tem o capital necessário para desenvolver aquele lugar. Então eles autorizam polos, você entra com pedido de aplicação de polo, captador de EB5, eles vão liberar número de cotas, dependendo do número de investidores que eles vão autorizar. Tem lugares que autorizam 15, tem lugares, eu já vi 70, eu acho que o máximo que eu vi foram 70 cotas. O Orlando City foram 23. 23. Não sei do
O máximo que eu já vi foram 70 cotas. Tem o aeroporto de Nova York, que foram 70 cotas, né, que eles fizeram. Inclusive eu tenho 2 clientes meus lá que fizeram pelo aeroporto de Nova York, a pista de patinação de Miami, agora vai ter o shopping, tem o Orlando City, enfim. Você faz o aporte e se esse aporte for o suficiente de acordo com a legislação, você tem direito ao EB5. Vamos dizer entre aspas também, porque eu já vi alguns processos de EB5 retornarem. Não foram processos nossos, mas eu sei de processos que retornaram. A pessoa aplicou, pagou tudo certinho, protocolou tudo certinho, só que o polo não cumpriu a prestação. Entendi. Então eles devolveram a cota por descumprimento do polo. Essas pessoas não perderam seus investimentos. Não perderam os investimentos. Mas eu fico com um pouco de receio, porque na verdade o capital do EB5 ele não é obrigatório de retorno. O que... O local onde você está investindo, ele não tem obrigatoriedade de retorno? Não tem obrigatoriedade do retorno, mas muitos contratos eles colocam que retornarão e muitos contratos eles colocam que a obrigatoriedade, isso é o que eu mais vejo, a obrigatoriedade está na remuneração e não no retorno do capital principal. Ok. O que varia de quê? Nossa, eu já vi muita coisa. Aeroporto de Nova York, se não me engano, quando nós fizemos foi 0,28 ao ano. 0,28 ao ano. 0,28 ao ano. Mas eu já vi, eu não vou falar o número certo, porque senão vamos saber quanto que é. Mas estavam pagando ali entre 7, 8 e pouco % ao ano. E o cliente veio falar conosco. Tem que ficar bastante com o pé atrás quando o negócio é assim. Porque é um absurdo, né? Você fala, poxa, você está pagando. Se você não tem a obrigatoriedade da restituição do valor integral no final do contrato, e você está pagando 8% ao ano, quer dizer que, na verdade, você vai estar devolvendo para a pessoa, em 5 anos, 90%. O 100% e mais 40%, não 90%. O 100% dele mais 40%, ou seja, você está saindo num prejuízo absurdo. Tem que ser uma captação gigantesca de recursos aí, enfim, o negócio tem que ser monstruoso para valer essa remuneração. E você sabe que isso foge totalmente aos padrões americanos. Nada a ver com padrões americanos. Então esses esquemas eu costumo desaconselhar por causa do risco muito grande. Mas quando você tem aí... Mas nós diríamos o quê? Que de 0,24 foi o que eu já vi. A no máximo 3%. Até 3 está dentro do real. Tá dentro do real. Então é baixo, né? É um investimento baixo. Mas o que eu mais escuto é que quem está pegando o EB5 e quem está investindo $500 mil hoje, né? Daqui 3 meses será mais. Ele não está nem preocupado com remuneração. Sim, normalmente não. Eu diria que 90% dos meus clientes que aplicaram, ele não está preocupado com esse dinheiro. A intenção dele é simplesmente pegar o green card. Exato. E o receio, o que eu muitas vezes tenho, é que as pessoas ficam tão preocupadas em só pegar o green card que se esquecem dos riscos contratuais, que se o polo não cumprir a contraprestação dele de criação de empregos, desenvolvimento regional e faturamento, uma série de coisas, ele não vai pegar o green card dele. Não. Então ele tem essa necessidade de tomar muito cuidado com o que ele está fazendo. E normalmente, quanto tempo demora esse processo? Já vi até 2 anos. 2 anos. E um outro detalhe, quando a pessoa aplica para o EB5... Até 2 anos, tá? Vamos dizer que daqui 2 anos sai, ela não tem base nenhuma legal para ficar residindo legal no país até que esse documento saia, não é isso? Exato, não tem. Se uma pessoa estiver aplicando, qual que é o teu conselho que você dá para uma pessoa que já quer ficar aqui nos Estados Unidos? Tem vários caminhos para essa pessoa ficar. Eu tenho aconselhado, não sei se eu estou errado, né? O advogado vai brigar comigo se eu estou errado agora. Mas se a pessoa quer ficar aqui, ela não necessita trabalhar nesse país, eu falo, aplica um visto de estudante. É o que eu costumo sugerir. Fica um tempo estudando aqui até sair tua documentação. Mas faz antes. Faz antes, né? Porque assim, o 797C é uma carta que você recebe da imigração toda vez que você protocola algum pedido junto à imigração. Você recebe uma carta, uma Notice of Action, que se chama 797C. Existem infinitas decisões, não só
do próprio Conselho da Imigração, como também do AILA, como também da própria Corte, existem inúmeras decisões dizendo que o 797C ele é uma suspensão de status. Eu não costumo propagar isso, apesar de estar falando aqui no vídeo, porque justamente eu vou falar o contrário. Eu já vi também situações em que o 797C ele foi questionado porque a pessoa ficou ilegal dentro dos Estados Unidos. Uau. Tá? Então não é comum, não é isso. O entendimento predominante é de que o 797C ele suspende o status até a decisão processual, e isso em qualquer visto, tá? Que você peça, qualquer visto que você peça, vem essa carta para você. Então não façam, não coloquem todas as fichas em cima de uma suspensão de status. Estejam sempre dentro dos Estados Unidos com algum status, seja ele qual for. É o meu conselho, Porque aí você está garantido. Sem falar que você pode ter algumas complicações se você colocar seus filhos para estudar aqui nos Estados Unidos com visto de turista. É verdade. Então, pessoal, é o seguinte, o EB5 é um visto bom. Você que já estava planejando aplicar para esse visto. Agora é o momento, né? Agora é o momento. E outra coisa, a gente não indica, mas a gente pode te dar uma direção de onde estão oferecendo. Você pega isso, bate um papo, faz uma reunião com esse pessoal, traz o projeto na mão de um advogado e deixa ele analisar tudo isso para ver o que de fato é real, quais as possibilidades desse negócio ir para frente, né? Geralmente as pessoas vão te receber que nem rei. Né? As pessoas que vêm nesses projetos de EB5, na hora que você liga e pede uma informação sobre um projeto, eles vão te receber que nem rei. Então eu costumo dizer, vá, visite um, visite outro, conheça a estruturação. Eu sei de projetos de EB5 que estão vendendo aí e até me questionaram, o cliente falou assim, você foi lá ver como é que tá? Eu falei, olha, eu sei que o projeto tem 5 anos e que tem 12 pilares de 1,20 m. Em 5 anos levantar 12 pilares de 1,20 m, eu tô com medo. Tem uma coisa errada. Então eu não colocaria ali, mas vá visitar. E aí, com a documentação na mão, fica fácil para a gente analisar. Tá? Tanto com a questão de onde vai o teu dinheiro, quanto a projeção se esse negócio vai de fato existir, vai ter sucesso nesse negócio. É isso aí. Pessoal, dia 28 de abril é que termina isso, tá? É o último dia para aplicar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe se a pessoa pode... normalmente, quando você aplica para o EB5, a transferência dos fundos já tem que ser imediata? A transferência do fundo, eu tenho... Depende do próprio polo. Eu já tive polos em que, quando você faz a aplicação, a transferência já tem que estar aqui, já tem que ter sido feita. Certo. Isso é fato, tem que estar feito, tá? Mas, quando você faz alguns lugares, por exemplo, tem um resort agora que eles estão fazendo, que eles têm uma cota lá. Eles permitem que você transfira 50%, 25% e 25%. Tá. Então, isso já está contratualmente aplicado. Então, se a pessoa começar o processo antes do dia 28, ela vai estar dentro dos 500 mil, ou você acredita que sim? Não, se você aplicar antes do dia 28, você está dentro dos 500 mil. Até o dia 28, a taxa, todos os valores serão os mesmos. Já dizendo que a taxa mudou dia 23 de dezembro, a taxa de aplicação do processo, não a taxa do EB5. Pessoal, eu queria agradecer o Daniel. Antes dele dar as palavras finais dele, eu queria dizer o seguinte, como eu disse no começo, se você está procurando um profissional na área jurídica aqui nos Estados Unidos, compensa bater um papo com mais de um. Tá? Eu te aconselho, eu só tenho falado com advogados e só indico advogados para vocês que não tenho reclamações, que eu só escuto coisas boas. E se eu escutar coisa não muito legal, eu paro de indicar. E normalmente eu indico as pessoas que as pessoas têm falado bem, que as pessoas têm dito que são pessoas idôneas e que os negócios têm indo para frente de forma como eles prometeram no começo. Então, tá aqui o Daniel, as informações dele vai estar no vídeo, as informações da empresa dele, que pode dar todo um suporte. Não é porque eu estou em Orlando e ele está no sul da Flórida, ali na área de Miami, que ele não possa atender o pessoal aqui de Orlando sem problema nenhum, ele pode atender o pessoal aqui. A gente tem cliente em Nova York. Sim, né? sem dúvida nenhuma. Inclusive, ele está em Orlando visitando clientes dele aqui. Então as informações dele estão na descrição do vídeo, inclusive o canal do YouTube dele tem muita informação legal.
Tá bom? Eu queria agradecer você por ter vindo aqui hoje. Obrigado você, Pablo, pela oportunidade. Satisfação imensa estar aqui com você. Espero que você tenha gostado da cidade de Winter Garden. Gostei bastante. Já conhecia e gostei bastante. Aqui é muito bonito mesmo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com as pessoas. Você que está acompanhando pelo Facebook, você que está acompanhando pelo YouTube. Abração a todos, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.